E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse dia 20, essa terça-feira, onde vamos ter poucos jogos da Europa. Essa semana vamos ter um calendário bem fraco na Europa, mas vamos sim ter jogos na Europa, mas os principais vão ser nossos jogos daqui da América do Sul nessa noite, onde eu vou trazer um pouco sobre o playoff argentino, um pouco sobre Copa do Brasil. Então vamos comigo para essa terça-feira. Pessoal, antes de começar, quero pedir o seu like aí, cara. Deixa o like se você gosta do meu vídeo, se você tá aqui sempre acompanhando, que fortalece muito aí meu trabalho. Fora que é de graça, não esquece de se inscrever no canal, beleza? Para começar, 4 da tarde, é o único jogo na Europa que eu vi que vale a pena acompanhar, que vale a pena estar vendo. É o jogo do Manchester City contra o Bournemouth. Cara, o Manchester City que deu aquele head pra gente, né? Contra o Crystal Palace, chato. Mas não vou por isso abandonar o time. É um time para ficar ligado? Sim. Mas é um time que vem aqui para jogar ainda a rodada 37. É um dos poucos times, ele, o Crystal Palace, o Liverpool, o Brentford, são alguns poucos times que ainda não jogaram essa rodada. O Manchester City nessa terça-feira vai jogar contra o Bournemouth e o Manchester City está disputando essa Champions League. Atualmente está fora da zona de Champions, mas se empata, volta para essa zona e se vence, entra nessa zona com uma boa margem para a última rodada. Lembrando que a disputa está muito grande aqui entre ainda Nottingham Forest, entre ainda Aston Villa, Manchester City, Chelsea e o próprio Newcastle. Ninguém está garantido ainda. Se o City ganha aqui, cara, ele dá um passo muito grande, porque ele vai para 68, e aí ele já complica para o Nottingham passar dele por causa da questão de saldo. Ele só vai precisar de um empate para estar praticamente livre aqui de, às vezes, o Aston Villa também, que a questão do saldo é muito boa. E aí a sua disputa vai ficar praticamente contra um Newcastle, um Chelsea, e que já estão ali melhores. Então, se o City vence essa vitória, consegue essa vitória, ele vai precisar basicamente só de um empate na próxima rodada. De todo jeito, ele precisa pontuar. Vai pegar o time do Bournemouth, cara, que não é um time ruim, mas também não é um time que vem fazendo grandes coisas. Quando a gente vê o City dentro de casa, foi quarto melhor mandante, e o Bournemouth fora de casa foi o quarto melhor visitante. É um time que tem um resultado muito bom fora de casa. Recentemente conseguiu uma vitória em cima do Arsenal, mas fora isso a sua race não é das melhores. Alguns empates, algumas derrotas, um time aqui bem médio, mas a gente vê que ele perde muito pouco fora de casa. É um time muito equilibrado. Então eu acho que ele vai dar bastante trabalho para o City. Não é porque ele vai dar trabalho que o City não vai conseguir dar esse padrão pra gente. O City fez um jogo muito bom contra o Southampton, deu um padrão muito bom, acabou que não conseguiu marcar o gol, fez um jogo muito bom contra o Crystal Palace antes de tomar o gol, tava jogando muito bem, cara, acabou que teve o azar de tomar aquele gol, que pra mim era um padrão muito forte do City. Eu venho para tentar esse Bournemouth com calma, com cuidado, quero ver bastante como vai ser os contra-ataques do Bournemouth, porque eu sei que a zaga do City tem essa defesa, e o Bournemouth é um time até bom de contra-ataque aqui. Chegando na Copa do Brasil, às 7 horas, vamos ter o jogo entre Vasco e Operário, cara. Série A contra Série B. O time do Vasco é um time que dentro de casa tem sido um bom mandante. A gente vê que ganhou do Santos, ganhou do Sport. O show, empatou com o Flamengo e perdeu pro Vasco. Cara, eu acho que a gente tá falando talvez dos dois melhores times ali do campeonato. Então você perder e empatar com eles não é ruim mesmo dentro de casa. Eu acho que o Vasco tá fazendo seu dever de casa, tá indo bem dentro de casa. Vai pegar um Operário que fora de casa também não fez uma campanha tão ruim na Série B. Dentro de casa conseguiu segurar o empate. Cara, agora o Operário vem para tentar o milagre aqui em São Januário. A torcida vai dar toda a favor do Vasco. O Vasco sabe o quanto é importante essa classificação, então vai para cima. Eu acho que é um jogo para ler Operário, mas também é um jogo para a gente tomar cuidado. Apesar do Vasco ser superior, o time do Vasco não é um time que passa muita segurança pra gente. Então eu fico um pouco receoso. Mas com certeza eu venho assistir esse jogo para tentar o Leão Operário. Aqui vamos ter também o jogo entre Atlético Paranaense contra o time do Brusque, cara. A gente vê aqui que é um confronto em que o time do Atlético Paranaense tem uma certa vantagem, principalmente por dentro de casa o Atlético Paranaense ser um bom time. Ele não vem com a melhor campanha do mundo aqui dentro de casa, 4 jogos, só 2 vitórias, uma derrota, um empate, derrota para times meio fracos. Não gosto tanto disso, não acho que foi uma race tão boa, mas a gente sabe como o Atlético Paranaense
tende a ser muito forte em casa, tem a questão da grama sintética, tudo isso. É uma vitória que vale muito para o Atlético Paranaense, a gente sabe disso. E eu acho que o Atlético Paranaense está mais acostumado com esse tipo de jogo. O mercado está dando só de 1,50, eu acho ok, poderia estar um pouco mais alta, mas também é um jogo para mim mais puxado para o Lei Brusque. Eu não acompanhei tanto o Atlético Paranaense esse ano, eu sei que não é um time, pelo que eu vi, que está tão superior assim aos outros, mas é um time interessante, é um time bom, então eu acho que pode dar esse lei para a gente também. Acho que o do Vasco está um pouco melhor. Próximo jogo, eu sei que é um campeonato que eu trago muito pouco, mas a gente vai ter o playoff aí do campeonato argentino, jogo único, na casa do River, ele tem essa vantagem, vai pegar o time do Platense, para mim um time bem inferior, um time que não foi um visitante tão bom, que tem jogos bons, jogos ruins, varia bastante, vai pegar o River Plate, que dentro de casa tem sido bem consistente, bem forte, a gente vê isso aqui, um time que perdeu só uma partida, perdeu muito pouco, e foi muito bom dentro de casa. Vale bastante, precisa vencer, eu acho que pode dar um padrão, eu acho que como eu já vou estar acompanhando aqui os da Copa do Brasil, não custa olhar, apesar de não ser um campeonato que eu gosto muito de trabalhar, o argentino, eu acho que esse jogo em si pode ser interessante, espero que tenha uma boa stream, um bom delay. Próximo jogo a gente vai ter Náutico e São Paulo, esse aqui é o primeiro que eu vou trazer, que a gente tem o favorito, o melhor time, que é o time do São Paulo, já venceu em casa de 2-1, eu achei que foi pouco que o São Paulo fez, e por isso não vai poder vir tão relaxado assim pro jogo, porque não tem uma vantagem tão grande. O São Paulo que nessa temporada foi muito mal fora de casa, não tem nenhuma vitória, 3 empates e uma derrota, e não pegou adversários tão poderosos assim, pegou o Ceará, um adversário ok, o Botafogo que também não vem tão bem, ok, o Atlético Mineiro que também não tá essas coisas. Então, acho que o São Paulo tem que tomar bastante cuidado, cara. Eu fico com medo desse lei náutico para esse jogo, pelo São Paulo não precisar da vitória. Eu achar que o São Paulo pode jogar um pouco mole. Eu já não achei que ele jogou com muita intensidade dentro de casa, então eu acho que isso pode prejudicar bastante aí esse lei náutico. Acho que é um jogo para ficar de olho, acho que pode ser um jogo interessante para gols, dependendo se o Náutico se expõe muito no final, mas eu não estou muito confiante para pegar esse lei náutico aqui e muito menos o lei São Paulo. Para fechar o dia, 9h30, vamos ter o jogo do Grêmio contra o CSA, cara, que é um jogo interessante. A gente tem aqui, talvez, de todos, o mais discrepante, né, cara? Um time de Série A contra um time de Série C. O time do CSA não vem com uma campanha boa na Série C nem fora de casa. Perdeu para o Ipiranga, que é até lá do Sul também. Empata com a ABC, empata com a Tombense. E agora tem que enfrentar um Grêmio que não vive um bom momento, que todo mundo espera mais desse Grêmio, que trocou de treinador e continua muito mal, continua um pouco abaixo. Cara, mas não tem o que dizer. O CSA tá com a vantagem. Ele não vai lá na casa do Grêmio e colocar a pressão no Grêmio. Vai ser um jogo onde o CSA vai vir para tentar se defender bem e tentar contra-atacar, tentar assustar o Grêmio nos contra-ataques. E o Grêmio provavelmente vai ter toda a posse da bola, vai pressionar esse CSA e vai tentar tirar vantagem. Não é um jogo onde o Grêmio precisa fazer nada absurdo. Foram 2-3, então um gol já basta para o Grêmio empatar tudo e 2 gols já estaria se classificando. Eu acho que é um jogo tranquilo. Essa odd do Grêmio eu acho que é uma odd um pouco baixa, mas eu entendo o mercado precificar assim, porque realmente a vitória do Grêmio é muito esperada. Agora é muito complicado a gente confiar assim no Grêmio, um time que não vem jogando bem, então eu estou bem receoso. Eu acho que pode ser que o Vasco faça a melhor do dia ali pra gente, porque essa do Grêmio a gente pode até pegar esse gol, mas não vai ser um gol muito fácil, porque a gente está muito, muito esmagado. Então o Grêmio tem que jogar muito. Pessoal, essa foi a análise da terça-feira. Logo mais eu volto com a análise da quarta-feira. Não esquece de deixar seu like. Tamo junto, vamos trabalhar junto esses jogos aqui. Valeu!